gostaria de focar, que é um gosto de estar aqui hoje, para vos falar de um tema que não se relaciona diretamente com o tema da minha tese, mas é um tema que também é muito caro. E como eu realizei um trabalho na área da cultura, na UC, do professor Jeffrey Childs, que também é o meu orientador de tese, e um trabalho que me deu muito gosto de fazer, eu decidi então fazer este trabalho de raiz sobre um tema que me parece muito atual e pertinente, está na ordem do dia e que merece uma discussão. E o tema é exatamente aquele que a doutora Cristiana acabou de referir: pandemia à escala global, a importância da revitalização da cultura para a construção de valores. A recente pandemia global, causada pelo surto do novo coronavírus, trouxe como visíveis consequências negativas, como sabemos, a vários setores da sociedade. A cultura foi um dos mais afetados e por isso tornou tão urgente a sua revitalização, por tudo aquilo que ela traz de positivo ao ser humano, seja ele de qualquer parte do mundo, e por extensão ao planeta em si. Em primeiro lugar, eu julgo que se torna essencial definirmos ou procurarmos definir o conceito de cultura, e por isso vos trago hoje apenas alguns autores. Começo por Thompson e passo a citar: a cultura é o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que incluem ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos se comunicam entre si e partilham as suas experiências, concepções e crenças. Mas se nós formos a pensar no conceito de cultura como hoje o conhecemos, digamos que ele teve o seu ponto de partida no século XIX, tendo depois evoluído ao longo do século XX e passando a incluir outros elementos, como, e passo a citar Thornton, conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes, entre outros. A cultura também pode ser definida de acordo com os objetivos que estão subjacentes a cada sua manifestação. Tiet descreve este amplo conceito de cultura como um sistema complexo, integrado de crenças e comportamentos que podem ou não ser racionais. Mas há aqui um autor que nos traz, tenho aqui um excerto dele sobre a importância da cultura que eu acho fabuloso, que gostaria de partilhar convosco, chama-se Rubin, e ele diz-nos o seguinte: a cultura é essencial para o desenvolvimento, porque implica criatividade, imaginação, invenção, transcendência, identidade, diversidade e valores. Em suma, é cultivo espiritual e a riqueza simbólica de povos e pessoas. Por isso, e não somente pela sua dimensão económica, cultura é desenvolvimento. E eu gostaria de focar aqui nesta parte: cultura é desenvolvimento. Porque quando nós falamos do desenvolvimento de um local, de um país, do mundo, temos muita tendência a nos focarmos na sua vertente económica. Contudo, a parte cultural tem tanta importância para o desenvolvimento de um local como a sua faceta económica. Porque nós estamos a falar de seres humanos que fazem parte do mundo, e são seres humanos muito diversos. E esta diversidade cultural deve ser preservada, deve ser compreendida e até deve ser promovida. Assim, a cultura não pode ser olhada, mesmo em tempos tão difíceis como aqueles que correm, quando sabemos que os recursos se tornaram muito escassos, como algo que é marginal, como algo acessório que deve ser deixado para segundo plano, à espera de soluções. Não. É claro que com a recessão económica torna-se urgente revitalizar a economia, nada contra, todos sabemos disso e todos precisamos dela, direcionando fundos para empresas, para todos os setores em risco. Mas o que eu quero defender aqui é que a cultura não é menos importante do que a economia. E nesta linha de pensamento, em primeiro lugar, nós temos que refletir sobre aqueles que vivem efetivamente a cultura no seu cotidiano, de cada espetáculo, de cada exposição, de cada evento, e que neste momento têm os seus rendimentos visivelmente reduzidos ou até mesmo cancelados, e que têm a sua sobrevivência comprometida devido a este facto. Não nos podemos esquecer da redução drástica, como sabemos, do gasto por sala
e o cancelamento de tantos espetáculos, festivais, eventos culturais, entre tantas outras formas de manifestação da cultura. Paralelamente, pensemos em locais, em Portugal temos exemplos específicos, isto acontece, locais que vivem de toda a indústria em redor, por exemplo, de festivais, como é o caso de Paredes de Coura, de Vilar de Mouros, entre muitos outros, ou então de locais que estão associados a atividades turísticas ou a visitas culturais a um local específico, muitas vezes até associados à educação. Dou o exemplo, recordo, do Convento de Mafra, Palácio, Convento de Mafra, que há tantos anos recebe alunos de todas as escolas do nosso país devido ao estudo memorial do Convento de José Saramago. Portanto, é um local que visivelmente viu também as suas receitas canceladas por tempo indeterminado. Mas se nós temos que olhar esta vertente de sobrevivência de todos os indivíduos ligados à cultura, também temos que falar do conceito de formação e construção da identidade dos indivíduos, mesmo aqueles que não vivem no seu cotidiano da cultura. Então eu gostaria de falar aqui de Tyler, citado por Laraia, que nos diz o seguinte: a cultura é todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética. Ou seja, nós não nascemos, nós não adquirimos nos nossos genes tantos valores culturais e que são necessários para o ser humano. Nós aprendemos com o contacto com a nossa própria cultura e aqueles que partilham connosco do dia a dia, mas também com a cultura dos outros. E por esse motivo o ser humano necessita da cultura para formar valores essenciais que farão do mundo certamente um lugar melhor para todos e que orientarão as nossas ações para aquilo que se pretende, que é não uma visão individualista, mas para o bem comum. O importante é que este pensamento individualista dê lugar ao altruísta, que o homem não pense apenas a curto prazo nas suas próprias imediatas necessidades, mas também no futuro de toda a humanidade como ser global que é. Se é importante identificarmos as nossas próprias raízes culturais, já referi que creio que é fundamental irmos ao encontro da cultura dos outros. E tantas culturas existem por esse mundo fora, para que em nós brote a tolerância e o respeito pelos outros. Neste caminho para alcançar isto, as várias manifestações de cultura tornam-se essenciais, o que devem manter-se na sociedade de forma assídua, de forma enraizada e julgo até de forma mais proeminente do que antes da pandemia, uma vez que hoje, mais do que nunca, urge pensarmos o mundo de outra forma. E quando estamos a falar de cultura, é importante clarificarmos que falamos de cultura desde a sua forma mais popular à sua forma mais erudita, porque não há nenhuma forma de cultura que se sobreponha às restantes. Deste modo, na minha opinião, o sistema capitalista não deverá ser o detentor do monopólio da orientação humana, mas antes deve ser dada primazia a uma visão humanista do mundo. Gostaria de vos falar de uma obra de Pierre Dardot e Christian Laval, que se chama A Nova Razão do Mundo. E é muito interessante porque nesta obra os dois autores questionam se neste momento o ser humano possui já condições reais de preservar a sua liberdade e humanidade no interior de um sistema económico do qual é cada vez mais refém. A mim o que me parece é que vivemos num mundo atual em que o ter parece impor-se perante o ser e de tal modo que a cultura me parece que, associada à educação, é o único caminho possível para a alteração de mentalidades e para a promoção de um ser humano que consegue olhar-se não de forma essencialmente económica, mas consegue olhar para si de modo sistémico, atendendo a todas as suas facetas e papéis e também ao seu dever cívico, que é o essencial. Por isso eu gostaria também de referir as palavras de Foucault. O desafio que toda a história do pensamento deve suscitar está precisamente em aprender o momento em que um fenómeno de dimensão determinada pode efetivamente constituir, na história do pensamento, um momento decisivo no qual se acha comprometido até mesmo o nosso modo de ser de sujeito moderno. Estamos perante este momento decisivo, um momento inesperado, que é o momento da pandemia, e não devemos focar-nos apenas no seu lado negativo, e há várias facetas negativas, sem dúvida, mas
também na oportunidade que nos dá de nos vermos a nós próprios e as nossas prioridades, e nesse caminho a cultura é essencial. Claro que é inegável que a pandemia já obrigou a cancelar cerca de 27 mil eventos em Portugal, de acordo com os dados da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Neste contexto, sendo que não temos ainda noção de quando haverá uma solução permanente para a pandemia atual, e falamos da vacina, claro, e tendo em consideração que existem limitações impostas por questões de saúde pública, que todos, claramente, temos que respeitar, é crucial que olhemos para opções que possam ser seguras, mas que ao mesmo tempo possam trazer os eventos de cultura de volta ao circuito cotidiano de todos nós. Já que desde finais de março começaram a emergir em Portugal várias iniciativas, também algumas medidas governamentais, por meio de organismos do Ministério da Cultura, de algumas autarquias locais e de várias instituições privadas. Neste contexto, a Sra. Ministra da Cultura, a Dra. Graça Fonseca, no Social Good Summit COVID-19 Edition, que foi um evento promovido pela Fundação das Nações Unidas, no passado dia 29 de abril, focou ser necessário rever o estatuto do artista, acreditando que no futuro a cultura deve ser articulada com outros objetivos. Neste sentido, parece-me essencial que o setor privado e o público sejam devidamente articulados. O objetivo será não deixar os profissionais desta área sem recursos quando os financiamentos são unilaterais e estão apenas sujeitos a políticas públicas. Aliás, a Dra. Graça Fonseca, neste mesmo evento, apontou o Estatuto do Artista e os novos modelos de financiamento da cultura como uma das prioridades do seu Ministério até ao final deste ano. Falou, passo a citar, do reconhecimento da importância económica da cultura e considera que, cito novamente, é preciso aprendermos algo com esta situação, sendo que só conseguiremos dar resposta aos desafios se trabalharmos juntos e nos mesmos objetivos. Outra medida importante, na minha opinião, é trazermos a cultura para a rua. Isto já se começa a ver em vários locais, para perto das pessoas, onde elas se sentem mais seguras. Tendo isto em consideração, vários movimentos coletivos, formais ou informais, têm se vindo a organizar para estruturar reivindicações e, ao mesmo tempo, para sensibilizar o público, os partidos políticos e o governo para a urgência de medidas que façam renascer o setor da cultura. E neste contexto, eu acho que também é muito importante fazermos exatamente aquilo que está a acontecer hoje, que é falar das tecnologias. Quando se fala que elas têm um lado tão negativo e perverso, ora, este é um lado bem positivo das tecnologias, que nos permitem também trazer a cultura e os eventos para perto do público, usando todos os meios à disposição. Contudo, ainda assim, eu julgo que a força para que haja maiores apoios para o setor da cultura, o incentivo para que o haja e a luta para que isso aconteça, não pode vir apenas daqueles que trabalham no contexto das áreas que estão subjacentes à cultura. Se todos entendermos as manifestações de cultura como vitais para a nossa sobrevivência como seres humanos, equilibrados, produtivos, justos e conhecedores de nós mesmos, então ficará evidente que não estamos a falar apenas de atividades de lazer, de atividades recreativas. Estamos a falar do encontro permanente com o que somos e o desejo de crescimento como seres, por um lado, individuais, mas, por outro lado, seres sociais e culturais. Neste caminho, e como já referi anteriormente, a cultura torna-se essencial para a promoção da importância da cultura em todos os quadrantes da sociedade. Pelo que eu considero que, em primeiro lugar, os programas devem ser reformulados, tendo não só em consideração a formação científica dos estudantes, que é, claro, fundamental, mas também a formação cívica e pessoal, que acredito, e baseado na minha experiência, esteja a ser descuidada. Se nós pensarmos em exemplos específicos que a todos nós preocupam, eu vou pegar aqui em causas que falamos que estão na ordem do dia: crise ambiental, aquecimento global, espécies em extinção, escassez de recursos, a necessidade de alterar os comportamentos para combatermos estes problemas. Então, toda a urgência destas causas pode, por exemplo, estar ligada com a cultura. Porquê? Porque esta tem meios diversos de sensibilizar toda a sociedade para uma ação imediata e urgente. A cultura também educa e muito. E estou apenas a dar exemplos de causas que estão na ordem do dia. Muitas outras existem. É, na verdade, uma forma de aprendizagem refletida. Pode ser um olhar para o passado, para aprendermos com os erros que se foram, mas também com tudo de positivo que o ser humano fez, porque se aprende com o positivo, mas também com o negativo.
Pode ser um olhar para o presente para pensarmos no que hoje podemos e queremos mudar, mas pode ser um olhar também para o futuro, perspectivando a sociedade que queremos construir. Só refletindo podemos mudar atitudes individuais que se transformam em esforços conjuntos que terão impacto à escala global. Em termos de definição, eu julgo ser fundamental incluir, de facto, o processo de globalização como impulsionador de várias manifestações de cultura e da sua sobrevivência. Por isso, e cito Cristiano Braga, o fenómeno da globalização, apesar de massificante, enaltece os valores socioculturais regionais, que podem ser difundidos e consolidados como produtos típicos e geradores de receita. Na verdade, nós somos seres culturais num mundo globalizado, o que significa que, por um lado, nós temos que possuir uma visão do ser humano nas suas características essenciais e comuns a toda a humanidade. Por outro lado, a cultura global não pode subjugar a si as culturas locais e regionais, todas elas têm um valor que não se sobrepõe ao das restantes. Na verdade, na perspectiva da globalização, o indivíduo e a humanidade, pensar-se de forma coletiva tem um verdadeiro desafio, o de entender a realidade ao nível universal, cooperando com os restantes indivíduos do planeta. No entanto, para quem ultrapassa as fronteiras tradicionais do conceito de identidade, isto pode ser um desafio particular. Isto encontra a coerência entre a sua cultura e as outras em seu redor. Neste sentido, obrigada. Todas as formas de manifestação cultural são essenciais na sociedade para que se valorize o outro. O outro que pode estar longe, mas simultaneamente pode estar tão perto, dentro do conceito da aldeia global, usado pela primeira vez, como sabemos, por Marshall McLuhan, em 1974, para descrever o fenómeno da cultura no mundo, que se retrai e se expande ao mesmo tempo, devido aos avanços tecnológicos difusos, mas que permitem a partilha instantânea de cultura. Em suma, eu acredito que as manifestações culturais em termos de globalização trazem uma maior consciência da identidade cultural, muito mais até do que antes. Uma vez com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, as pessoas estão inevitavelmente mais próximas do que nunca, tornando-se muito mais conscientes da sua identidade cultural e dos outros. Desde que haja respeito mútuo entre as culturas, queremos não uma mera homogeneização cultural, mas sim a transposição do caráter local das culturas para a esfera global. As sociedades modernas são, aliás, multiculturais em si mesmas, englobando uma infinidade de modos de vida. Na verdade, nos tempos de hoje, a identidade, na maioria dos indivíduos, é moldada até por mais de uma cultura, porque vivemos com outras culturas a conviver diariamente connosco. Podemos depois concluir que se as manifestações culturais não voltarem rapidamente ao nosso cotidiano, ainda que no contexto da pandemia, muito perderemos em termos de construção de valores da identidade local e global. Gostaria assim de terminar sublinhando que a cultura é uma forma não só de explicar a realidade, mas de intervir na mesma, e nesse aspecto torna-se um ponto fulcral para a resolução dos problemas do mundo e de toda a humanidade. Por isso, apelo a que todas as ações para revitalizar este setor partam de cada um de nós, como cidadãos que somos, da aldeia global. Muito obrigada pela vossa atenção.